Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre Covid, transmissão a Covid. Eu sou a doutora Tatiana, sou infectologista, tenho mestrado em infectologia. Então, a nossa abordagem aqui vai ser principalmente sobre transmissão, né? Então, todos sabem, a Covid-19 é uma doença respiratória aguda, né? Doença infecciosa, causada por um coronavírus, um beta-coronavírus SARS-CoV-2. Ele foi identificado pela primeira vez na China, né, em dezembro de 2019, e aí se instalou em todos os continentes, tornando-se então uma pandemia. A maioria dos casos, né, cerca de 80-85% são quadros leves, em torno de 15% podem evoluir com síndrome respiratória aguda grave, requerendo então hospitalização, né, com pneumonia, e a taxa média de óbito é em torno de 3%. Então, hoje em dia, com a vacinação, no Brasil aqui a gente já está com em torno de 40%, né, da população vacinada. Hoje é dia 18 de outubro de 2021 e com isso houve uma diminuição importante no número de casos graves, de óbitos. E o que a gente espera então é não que a Covid acabe, até porque vírus respiratórios, uma vez no ambiente, eles não saem mais, mas que sim ele se torne endêmico, né? Ou seja, todo ano existirão casos, mas a maioria serão casos leves, né? Com a população estando vacinada. Então, atualmente, né, a gente tem o Covid em todos os continentes, em torno aí de 200 milhões de casos, 4 milhões de óbitos no mundo. No Brasil, a gente tem mais de 600 mil óbitos pela Covid, em torno de 21 milhões de casos em Goiás, com uma tendência, né, a diminuição importante. Em Goiás, em torno de 880 mil casos confirmados, com 23 mil óbitos, mais ou menos. E com a vacinação, a gente está vendo uma redução muito importante, né? As UTIs aí com uma taxa de ocupação em torno de 40%, 50%, diminuiu muito, e com diminuição dos casos graves e letalidade pela Covid. Falar um pouquinho, né, de período de incubação. O que é o período de incubação? Porque isso é importante na transmissão da doença. É quanto tempo eu transmito, né? Então, o que é o período de incubação? É o tempo que leva entre o contato de um caso positivo, eu tive contato com um caso positivo, e aparecimento dos meus sintomas. A média aí são 4 dias, podendo ser até 10 dias. E qual que é o período geralmente que eu transmito? Às vezes antes de iniciar meus sintomas, 2 dias antes, até em torno de 7, 10 dias após o início dos meus sintomas, eu posso transmitir. Então, essa é a importância de você ficar isolado depois de apresentar sintomas ou ter contato com um caso, principalmente caso domiciliar de Covid. E como é que eu transmito a Covid, né? A gente falava muito na transmissão por via de contato. Hoje em dia a gente ainda fala da importância de manter a higienização das mãos, né, de não compartilhar objetos, mas o principal é a via respiratória. Então, através de gotículas, ao falar, tossir, espirrar, a gente transmite a Covid até uma distância de 1 a 2 metros, né, de outra pessoa. A gente pode contaminar diretamente a pessoa ou o ambiente. Essas gotículas, elas podem ressecar se eu estiver num ambiente fechado, sem ventilação, elas podem ficar suspensas no ar, que é o aerosol. E também por contato direto, né? Então, pegar nas mãos, principalmente eu ter contato com a pessoa e depois pegar no meu nariz, olhos, boca, né? Que aí eu coloco o vírus para dentro, né? Nas minhas mucosas. E contato direto com o objeto, né? A pessoa estava ali, conversou, falou, a mesa pode estar contaminada,
as garrafas, teclado, mouse, caneta, e aí eu pegar e depois de ter contato indireto, colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos. E dentro do ambiente de trabalho, né? Então vamos lá, principalmente para prevenção. O que eu posso fazer dentro do meu ambiente de trabalho para diminuir as chances, para me proteger e proteger o meu colega de trabalho? Higiene das mãos, né? Então, ao iniciar a jornada de trabalho, chegar da rua ou do transporte coletivo, para iniciar minha jornada de trabalho, o ideal é lavar as mãos com água e sabão. E sempre que eu for ao banheiro, lavar as mãos com água e sabão. Antes e após me alimentar, água e sabão. E ao terminar minha rotina de trabalho, o melhor seria água e sabão mesmo, porque aí você tira sujidades. Higienizar as mãos com álcool 70, gel ou líquido. Quando eu sair, voltar para o meu ambiente de trabalho e antes ali de começar a minha rotina, e sempre que eu pegar em alguma outra coisa, objeto, passar a mão no rosto, o ideal é higienizar as mãos. Usar máscara em tempo integral, a máscara bem adaptada ao rosto. Deixar o ambiente ventilado, então chegou no ambiente, abre tudo, deixa ventilar, correr o ar, porque o ar também resseca aquelas partículas virais e levam o vírus a não ser viável para a transmissão. E me vacinar, né? Atualmente a gente tem as vacinas aí disponíveis, vacinar as 2 doses para me proteger e proteger os meus colegas de trabalho. E no meu ambiente de trabalho, o que eu posso fazer para orientar os clientes, os servidores, né? Que as pessoas que eu vou ter contato e as pessoas que eu vou atender. Então, orientar que todos devem utilizar máscara, né? Isso deve estar em cartaz nas unidades onde a gente trabalha, que todos usem máscara naquele ambiente. Oferecer o álcool 70, né? Em gel ou líquido, deixar acessível para as pessoas, né? Higienizarem suas mãos. Orientar quanto ao espaço, né? Marcar o chão ou marcar cadeira para que as pessoas ali não se aglomerem, não diminuam o distanciamento. E triagem dos sintomáticos, né? Então, o servidor vai chegar no ambiente, tem a ferida, a temperatura, né? Para ver se não está com febre. Também pode questionar, você está com alguns sintomas de gripe, dor de garganta, tosse, e sendo positivo orientar que vá para casa e procure um médico para uma melhor avaliação. Aferir a temperatura também, né? Se tiver com febre acima de 38, também retornar para casa e que vá ao médico para uma melhor avaliação. E como que eu vou realizar meu atendimento, né? Uso de máscara, como já falamos, em tempo integral. Oferecer o álcool para a pessoa que eu vou atender, deixar disponível na minha mesa, né? Eu também utilizar antes e após o atendimento. Quando chegar na minha área de trabalho, higienizar o meu ambiente, higienizar a minha cadeira, o braço da cadeira, teclado, mouse, a parte da mesa onde eu vou encostar, tá junto, higienizar também as maçanetas. Isso é importante nessa cadeia de transmissão. Deixar o ambiente aberto, ventilado, usar máscara ao tempo integral e manter o distanciamento. Né? A gente fala que com acrílico é mais seguro, né? Aí 1 metro já é suficiente. Sem acrílico, o ideal são 2 metros de distanciamento. Em relação ao telemarketing, né, que são pessoas que não atendem diretamente o público, mas usam headphone, né, usam telefone. Então, mesma coisa, começar a jornada de trabalho, higieniza as mãos e higieniza a sua área de trabalho. Higienizar o seu headphone, o ideal é trocar o protetor auricular, que ele é de uso individual, e o protetor de microfone, também de uso individual. Manter o distanciamento com acrílico 1 metro, com acrílico 1 metro, sem acrílico ideal 2 metros. E um frasco de álcool em gel ou líquido em cada bancada, em cada mesa de trabalho, para facilitar a higienização das mãos. E fora do meu ambiente de trabalho, né? O que é importante eu fazer para diminuir essa disseminação de vírus? Higienizar as mãos antes e após, principalmente se eu utilizar transportes públicos, né? Ônibus, coletivos. Manter o distanciamento, tentar ali pelo menos 1 metro, ficar mais distante, sei que é difícil, mas
tentar higienizar as mãos sempre antes e depois. Chegou dentro do transporte, não ficar tocando nas superfícies e se tocar, higienizar antes de colocar no seu rosto. E se eu estiver doente? Se eu tiver com febre, dor no corpo, dor de garganta, avisa o supervisor e procura atendimento médico para uma melhor avaliação, um diagnóstico adequado, né? Até porque o exame da Covid ele tem que ser solicitado, realizado no tempo correto. Geralmente num tempo que a gente tem maior viremia, que é do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. E a máscara, ela é muito importante na redução da transmissão. Hoje em dia, a principal via de transmissão, a gente considera transmissão por gotículas, né? Então, ao conversar, falar, usar a máscara, os estudos mostram que cada pessoa que usa máscara diminui o risco em 25%. Então, se eu estou usando, eu diminuo o risco da pessoa pegar em 25%. Se ela está usando, nós dois, a redução desse risco é em torno de 50%, né? O ideal, máscaras de tecidos são com 2 camadas, pode ser tecido de algodão, TNT, ou outro tecido que tem uma malha mais firme, né? Alguns tecidos com as malhas muito frouxas, ainda mais uma camada, não são tão protetores. Outra coisa importante, as máscaras elas são individuais, não pode ficar compartilhando, né? Sua máscara deve ser sua. O ideal é usar 3, 4 horas, né, durante um período. Então, se for sair, você levar 1, 2 máscaras dentro de um saquinho. Terminou, você guarda aquela máscara usada, né? Terminou umas 3, 4 horas, pega outra. Ao lavar, lava separado. Pode lavar com água e sabão normal e secar ao sol ou com um ferro de passar roupa. Em relação à higiene das mãos, a gente pode higienizar ou com sabão e água ou com álcool gel. O principal aí é o tempo de higienização. O ideal são 30 segundos e não esquecer as partes, né, as superfícies da mão, né, palma, dorso de um lado, dorso do outro, entre os dedos, polegar, pontas dos dedos e essa região aqui que muitas vezes a gente esquece. Então, o ideal são todas essas posições. Aí, 30 segundos é o tempo adequado para a higienização, tanto com água e sabão quanto com álcool. Outra coisa importante é a ventilação. Então, um ambiente ventilado, um ambiente que tem janelas abertas, você pode até estar com suspeita na sua casa, então manter a porta fechada e a janela aberta, um ambiente bem ventilado, faz com que o vírus ele não fique naquela superfície, né? O vento, ele retira as partículas, resseca e deixa aquele vírus inviável para causar infecção. E outra coisa muito importante é a vacinação. Então, a vacinação protege você e protege o seu colega de trabalho, o seu familiar. Ela reduz a transmissão, porque por mais que você tenha tido Covid anteriormente, né, ou tenha anticorpos, né, que a gente tem tipos IgG, IgM, anticorpos neutralizantes, tem vários tipos de anticorpos, mas a vacina ela reduz a transmissão também de casos leves. Às vezes eu pego o Covid, tem um caso leve ou assintomático, eu vou transmitir para uma pessoa, para uma avó, para os meus pais, que podem sim ficar graves. Então a vacinação diminui transmissão, diminui casos graves e diminui óbito por Covid. É isso aí, muito obrigada, tenha um ótimo dia.